quarta aula do curso Consumo Consciente. Bem, a gente já estudou o uso dos recursos naturais, né? A gente também trabalhou a questão do histórico do consumo e na última aula falamos sobre a origem do consumo. Hoje falaremos sobre a origem do consumismo. Então, como a gente falou na aula anterior, o consumo em si não é algo ruim, né? Todos nós consumimos porque precisamos de produtos e serviços. Então a questão do consumo não é o problema. O problema é o consumismo, é o consumo exagerado, é o consumo além da conta, além do que precisamos, porque isso vai refletir lá na frente na hora de se descartar mais e mais produtos, né? E além de tu ter produtos parados, né, sem ter nenhuma serventia. Então a gente vê aqui nessa figurinha, aqui no slide, né, uma característica comum da nossa sociedade, principalmente nos países mais desenvolvidos e nas grandes cidades, são as pessoas, né, efetuando compras diversas, muitas vezes sem uma grande necessidade. A gente vê que o comércio aproveita muito algumas datas, né? Tipo Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. Então o comércio, principalmente os shoppings, né, aproveitam muito essas datas para fazer com que as pessoas comprem, e muitas vezes as pessoas não precisam daquilo. Então a gente vai chegar aqui na origem do consumismo. Nesse livro aqui do o Trabalho Criativo, do Harman e do Horman, publicado pela editora Cultrix, ele fala que em determinado momento da história, nós, né, deixamos de ser cidadãos e passamos a ser consumidores. Qual que é a lógica disso, né? A ideia do cidadão está muito ligado à ideia do país, da nacionalidade, e a ideia do consumidor não, está ligado àquele que consome. E tu consome produtos que muitas vezes extrapolam as fronteiras do seu país. Então, a gente pode estar comprando produtos que são oriundos da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, da África, da Ásia, de diversos locais diferentes, né? Então, o nosso papel como consumidor, digamos assim, é algo que acaba ficando um pouco mais amplo em relação ao papel de cidadão. E aí coloca aqui, né, o consumo, o consumismo tem essa figura mostrando a senhora efetuando uma compra que parece de um perfume, uma colônia, e tá, um comportamento normal, como eu falei com vocês. Mas aqui a gente já vê um comportamento um pouco exagerado pela quantidade de bolsas, né, sacolas que ela tem, e também pela quantidade de produtos que são ofertados e principalmente pelo semblante da consumidora, ok? Então a gente passou, segundo o livro do Bauman, que é a globalização, as consequências humanas, a gente deixou de ser uma sociedade de produtores. Então, quem estudou aí a teoria geral da administração, né, principalmente os nomes de Taylor, Fayol e Ford, então na época aí, no início do século XX, né, uh, começou a linha de produção, né, aqui a gente tem o Ford T, né, do Ford, da empresa. Então, a sociedade de produtores, na qual se buscava vender e não se preocupava muito com o interesse e os gostos e preferências dos consumidores. Até porque existiam poucas empresas que produziam e o mercado consumidor ainda muito pequeno. Se a gente pensar em anos de 1910, 1920, 1930, época antes das duas guerras mundiais. Então, essa época, a gente tinha sociedade de produtores, só que com o tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, lembra que eu falei numa das aulas anteriores, a gente passa a ter uma sociedade mais organizada, os países organizados, e a gente passa a ter uma sociedade de consumo.
Então são as pessoas que agora vão ditar as regras do que deve ser produzido. E as empresas, por meio do teu marketing, elas estão de olho para oferecer produtos que venham ao encontro das necessidades dos clientes. Então, muitas vezes, hoje, esse consumo é para causar boa impressão, né? Um status, principalmente quando a gente vê celulares, roupas, calçados, as pessoas precisam causar boa impressão. Elas precisam mostrar nas outras que elas estão bem. E hoje, com o advento das redes sociais, né, principalmente o Facebook e mais ainda o Instagram, a gente vê um fenômeno interessante que são as pessoas postando diariamente alguma foto, alguma notícia, mostrando que estão bem, que estão alegres, que estão viajando em locais bacanas, que estão comendo alguma coisa muito bom. Então, as pessoas querem causar impressão. E hoje o celular é uma ferramenta que permite isso por meio de postagens em redes sociais. Então a gente vai ter aqui, segundo o texto do Veblen, que é um texto bem antigo, do século XIX, final do século XIX, ele vai mostrar que os pobres geralmente se inspiram nos ricos. Né? Então, o pobre, devido à sua limitação de renda, ele vai ter dificuldades financeiras, mas ele não vai poupar esforços em tentar adquirir os produtos que o rico consegue adquirir. Tipo roupa, óculos, uma calça, um calçado, fazer uma viagem dos sonhos, mesmo que ele se aperte e se complique por causa disso. É uma tentativa meio inconsciente do pobre tentar se equiparar ao rico. Né? Então o marketing se aproveita disso. A gente tem também um princípio, um assunto importante, que é a caixa preta do consumidor. Né? Então Kotler e Armstrong falam isso no livro Princípios de Marketing. A caixa preta do consumidor é a empresa tentar desvendar quais são os gostos e preferências do consumidor. O que está na mente do consumidor em relação aos produtos que a empresa desenvolve? Será que ela está desenvolvendo os produtos corretos? Ou será que ela vai ter que trabalhar um novo mix de produtos? Então, as características do consumidor, segundo Kotler e Armstrong, aqui eu peguei uma figura, está em espanhol, né? Então, os consumidores, nós consumidores, né? Nós temos características diferentes um dos outros e nós mesmos podemos nos comportar de forma diferente em determinadas ocasiões. Então, é algo muito complexo tentar adivinhar essa caixa preta do consumidor. Podemos ser racionais, podemos ser reservados, podemos ser indecisos, né? Isso acontece muito. Podemos ser dominantes, questionarmos alguma característica do produto. Podemos falar bastante ou podemos ser impacientes. Estamos com tempo para poder ir embora porque temos algum compromisso. E é sempre assim, né? Se a gente vai no supermercado, por exemplo, tu fica horas e horas ali para fazer as suas compras, mas na hora que tu tá no caixa, na fila, tu já tá apressado para ir embora. Né? Então, às vezes, a gente também é impaciente em muitos casos. Bom, aí a gente tem um outro elemento nessa caixa preta do consumidor, né? Além das características que são diversas, ainda temos o processo de decisão do consumidor. Ora, se todos nós temos um limite de renda, a gente tem que alocar essa renda de forma que ela nos cause maior benefício. Então, algumas pessoas, é interessante essa figurinha, é tipo o anjo e o demônio, né? Algumas pessoas, devido à sua renda, sua pouca renda, elas vão ser sensibilizadas a pagar suas contas primeiro, a economizar, para, se possível, ela poder investir em algo, digamos assim, supérfluo. Só que, por outro lado, há consumidores que são mais seduzidos pelo outro lado da moeda, que é gastar tudo, consumir, né, praticar esse consumismo.
Então é um difícil equilíbrio, porque muitas vezes fica aquela questão assim, ah, mas se eu pago as minhas contas, eu não vou aproveitar a vida, não vou viajar, não vou comprar a roupa que eu quero. Mas por outro lado, se eu se eu gastar tudo, eu não vou pagar as minhas contas básicas. Então o consumidor tem essa dificuldade e isso está muito atrelado ao seu nível de renda. Então aí vem o consumismo, né? Nós somos bombardeados por propagandas anteriormente muito advindas de rádio, televisão e jornais. Hoje em dia a internet tem um poder muito grande, as redes sociais, né? A gente encontra muita informação também por meio de opinião de amigos, outdoors. Então são variadas formas. Mas as empresas, elas perceberam que elas têm que começar a educar as pessoas, educar entre aspas, né, para comprar desde pequeno. Então, esse consumismo, muitas vezes, ele vai começar nas idades menores, né, quando ainda é criança. Então, uma tentativa muito grande de tentar manipular as pessoas em prol do produto que a empresa quer comprar, ok? Então, o consumo apenas para subsistência é utópico, segundo alguns autores. O que é consumo só para subsistência? Ora, tu vai comprar apenas para se manter. É lógico que se a pessoa tem um nível de renda muito baixo, né, a pessoa não tem dinheiro, ela quase praticamente vai realmente consumir para sua subsistência, porque ela não tem de onde tirar mais, né? Nem crédito talvez ela tenha para fazer dívidas. Então, mas de qualquer forma, todos nós, bem ou mal, a gente acaba consumindo um pouco além do que realmente precisa. É um certo luxo aqui, um supérfluo ali, é um alimento diferente, é uma roupa diferente para uma ocasião, para um batizado, para um casamento, para uma formatura. Então a gente acaba em algum momento comprando além do que realmente precisa. E aí, se vocês me perguntarem, isso é ruim? Não, isso não é ruim. Esse não é a questão, né? A questão é a continuidade disso. Se for algo pontual, é hoje e daqui um tempo, e isso não vai prejudicar minha renda, então tudo bem, não tem problema. Em relação a essa caixa preta do consumidor, há outra teoria interessante que é o lado negro do marketing. Então isso aqui a gente está em dois, a gente tem dois trabalhos, né? Esse trabalho aqui do Bag et al. E do MIC 96 no Journal of Consumer Research. Por um lado, o autor mostra que as empresas têm um lado negro. Então vejam só essa embalagem dessa empresa, né? Temos uma banana que já é um produto natural, né? É uma fruta que é naturalmente embalada por meio da sua casca. Alguém da empresa resolveu, não, para isso mostrar para o consumidor que é um produto mais limpo, entre aspas, vamos colocá-lo num saquinho plástico. Acontece que quando tu tem só a banana, tu come o interior dela, né, a banana, e vai jogar fora a casca. E essa casca vai se decompor naturalmente. Quando tu tem o saquinho plástico, na verdade tu está jogando fora duas coisas. Além da casca, que não é o problema e vai se decompor, tu também vai jogar fora o saquinho plástico. E esse saquinho plástico, ele vai poluir e ele vai causar impacto ambiental negativo. Mas as empresas conseguem fazer isso porque alguém lá dentro acha que é importante isso. E essa pessoa não se preocupa com os impactos ambientais negativos do seu produto. E a empresa também consegue fazer isso porque, além dela ter o seu lado negro do marketing, o consumidor também tem o lado negro, né? Porque se todos os consumidores batessem o pé e eu não vou comprar esse tipo de produto porque vem com embalagem que não deveria ter, a empresa forçosamente teria que mudar. Só que acontece que não é isso que ocorre, né? Então, tanto a empresa tem o seu lado negro quanto o consumidor. E aí, para a gente finalizar essa aula,
chegamos na obsolescência programada, que é a mudança de algum aspecto no produto, um novo modelo, uma nova funcionalidade, que faz com que o consumidor jogue fora o produto antigo e adquira o novo. O problema, como eu falei em outras aulas, não é adquirir o novo produto, é se preocupar com esse produto antigo que vai ser descartado, ok? Bom, então relembrando as nossas redes sociais, vocês estão vendo o nosso canal do YouTube, Ricardo Ribeiro Alves, mas também temos o Administração Verde. Todo esse curso ele é com base no nosso livro, O Consumo Consciente, tá? Quem quiser alguma informação sobre ele, basta entrar em contato comigo pelo Instagram ricardo.escritor. Temos também o Instagram Administração Verde, o nosso Facebook e o nosso site, na qual vocês também podem ter informações sobre outros livros, o nosso blog e trabalhos que realizamos, ok? Então eu agradeço a companhia de todos e até a próxima aula.